A percepção extrasensorial é o seu terceiro poder especial para a prosperidade e para o sucesso. Trata-se de uma mistura de telepatia, quando você se torna consciente dos pensamentos de outras pessoas, e da clarividência, quando se torna consciente de fatos ou eventos. A maioria de nós experimenta graus variados desse poder mental especial ocasionalmente. Por exemplo, um palestrante estava planejando uma viagem a um estado distante, onde fora convidado a falar por um amigo. A data estava acertada e foram feitos planos iniciais. Poucas semanas antes de sua partida, o palestrante começou a se sentir desconfortável a respeito da viagem, imaginando se seria prudente fazê-la. Durante sua meditação, ele afirmou: "Percepção divina, revele-me a verdade sobre esta viagem. Devo ir ou não?" À medida que continuou meditando sobre a questão, teve a impressão de que uma grande hostilidade surgiria ali. Sentiu que alguém da cidade onde a palestra estava agendada tinha uma rivalidade pessoal contra ele, ficando ressentido de sua visita. Tudo parecia próspero, mas ele finalmente escreveu a seu amigo a respeito das impressões incomuns que vinha sentindo. Seu amigo respondeu com rapidez, dizendo que ele provavelmente estava enganado, que não havia rivalidade alguma, hostilidade nenhuma, e que todos ali estavam esperando alegremente pela palestra. Todavia, o palestrante continuou inflexível e cancelou a viagem. Mesmo que isso tenha causado algum conflito entre ele e o amigo, o homem ficou aliviado com sua decisão. Depois, cada vez que pensava na situação, ele afirmava: "A divina percepção revela a todos os envolvidos a verdade sobre esta situação, que seja revelado se existe qualquer hostilidade." Cerca de 6 meses depois, chegou uma carta com um selo da cidade onde a palestra fora agendada. Era um bilhete anônimo, com uma caligrafia desconhecida, dizendo coisas hostis sobre o amigo que ele tinha na cidade. Ele mandou esse bilhete não assinado ao amigo, que reconheceu a letra como sendo de um outro amigo seu. O autor do bilhete estava com ciúmes da amizade íntima entre os dois. Mais tarde, ficaram sabendo que logo após enviar o bilhete hostil, o terceiro homem se mudara. O palestrante então fez sua palestra como previsto. A maioria de nós experimenta ocasionalmente graus diversos de percepção extrasensorial. Você já sentiu como se algo maravilhoso fosse acontecer, ainda que talvez não soubesse o que seria? Você já teve um pressentimento de que algo desagradável estava próximo, deixando-o inquieto e desconfiado? Quando você começa a sentir que algum bem está a caminho, tem o poder e a autoridade para ajudar esse bem a se manifestar de modo perfeito, afirmando: "Eu o abençoo com o resultado perfeito, por meio do auxílio da percepção divina." Por outro lado, quando sentir que algo negativo está para acontecer, sempre preserve um tempinho para dissolver essa sensação, afirmando: "Seja dissolvida com a ajuda da percepção divina." Continue pensando assim até que a sensação de desconforto ou inquietação diminua. Você pode até não saber o que está dissolvendo, mas se isso lhe causou uma sensação negativa de desconforto ou inquietação, pode estar certo de que essa experiência não é para o seu bem mais alto. Você tem o poder de dissolvê-la mentalmente, pois é no reino mental que todos os problemas se manifestam primeiro. Usando o seu poder especial, você pode evitar que experiências infelizes aconteçam, bastando ousar reservar um tempo para dizer não a elas, neutralizando-as.
Um executivo estava em uma viagem de férias. Certa manhã, ele e a esposa se levantaram bem cedo, pois teriam de dirigir mais de 800 quilômetros de volta para casa. O homem teve uma sensação de desassossego, de apreensão, sem perceber que isso era sua percepção extrasensorial, tentando lhe prevenir que não fosse, seguiu viagem. Resultado: rodaram poucos quilômetros e houve um acidente, em que ele, a esposa e uma outra pessoa se feriram gravemente. Esse executivo me confidenciou depois que, se tivesse entendido suas sensações de desconforto, poderia ter evitado o acidente. A precognição é outro dos poderes especiais para o sucesso. Enquanto a clarividência é uma consciência de acontecimentos do passado e do presente que acontecem a uma grande distância, a precognição é um aspecto da clarividência que traz conhecimento de eventos futuros, sem o uso de qualquer agente físico para a obtenção de tal conhecimento. Às vezes recebemos essas informações pelos sonhos, em flashes ou durante a meditação. Conheço uma criança que frequentemente prevê os eventos que vão acontecer em sua vida na semana seguinte. Certa vez essa criança veio e perguntou: "Como é que eu sei tudo o que vai acontecer na semana que vem?" Eu sugeri que ele escrevesse o que previa e voltasse uma semana depois para conversarmos sobre o que tinha acontecido. Quando ele voltou com suas anotações, ficou claro para mim. Ele sabia quanto dinheiro seus pais lhe dariam, o que aconteceria na escola dominical e o resultado de alguns jogos na escola. Sabia quantos sorvetes iria comprar durante a semana. Uma noite, ele não se preocupou em estudar para uma prova, porque disse que já sabia que tiraria 94 na prova, o que de fato aconteceu. Em sua segunda visita, ele disse que não podia sempre ver uma semana à frente, embora com frequência soubesse o que ia acontecer no dia seguinte. Eu sugeri que ele não discutisse seu poder clarividente de precognição com ninguém, mas que afirmasse com frequência: a divina precognição está tornando o meu caminho mais fácil e bem-sucedido. Eu sei o que preciso saber, quando preciso saber, para o meu mais alto bem. Assegurei-lhe que não havia nada de errado ou diferente com ele e que essa habilidade de prever acontecimentos em sua vida era um poder especial que todos têm, mas que apenas poucas pessoas optam por desenvolver. Ele ficou muito satisfeito quando percebeu que, se soubesse de algum evento futuro que parecesse negativo, poderia dissolvê-lo mentalmente dizendo não à experiência. Em várias ocasiões, o menino reverteu o que parecia uma experiência infeliz pensando: não, eu não aceito que isso aconteça, só aceito o que é para o meu mais alto bem. Em seguida, ele pensava nos resultados que realmente desejava que acontecessem. Uma dona de casa que eu conheço diz que tem sido muito cuidadosa em não ganhar todos os jogos de bridge quando joga com suas amigas. Por causa de suas habilidades de prever os resultados, ela com frequência sabe quais cartas estão em jogo e quais serão os resultados finais. Quando receber impressões ou flashes relativos a eventos ou resultados futuros, em vez de sair correndo, discutindo com outras pessoas o que viu, é melhor pedir orientação silenciosamente a respeito disso. Uma dona de casa ficou ciente de que o marido de sua vizinha morreria em poucos meses. Depois de orar pedindo orientação sobre se deveria ou não contar à vizinha, ela se sentiu inspirada a contar, pensando que isso poderia explicar a recente alteração de comportamento dele. A vizinha ficou grata pelo aviso, pois ela também sentia que a vida de seu marido estava para terminar
e talvez ele mesmo soubesse disso. Então, ela pôde fazer que os últimos meses da vida dele fossem os mais felizes e o choque da sua morte não a dominou completamente. A ciência de eventos futuros pode também chegar por meio dos sonhos. Entretanto, em vez de ficar muito envolvido na análise de sonhos, você pode saber seu verdadeiro significado apenas perguntando: Inteligência divina, qual é a verdade sobre este sonho? O que ele significa? Certa vez, escreveram sobre Charles Fillmore, um corretor de imóveis que se tornou cofundador da Unity. Como José e Daniel, Charles Fillmore sentiu que Deus vinha até ele em sonhos e visões durante a noite, revelando a ele grande parte da verdade sobre a qual escrevia e falava. Ele sempre via à frente, previu o rádio e falou sobre isso em sermões e em artigos. Previu que o átomo seria dividido e se tornaria uma fonte de poder. A Bíblia está cheia de exemplos de precognição. Por exemplo, os 4 reis magos foram avisados em um sonho que não deveriam voltar a ver Herodes depois de terem encontrado Cristo. Eles foram avisados para voltar para casa por outro caminho. Os primeiros cristãos eram regularmente instruídos por seus sonhos e assim foram bem-sucedidos na divulgação da mensagem cristã no exterior.